Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre linguagem DAX. Galera, nas aulas anteriores eu falei para vocês que a linguagem DAX é utilizada para criar medidas, onde vai ser na maioria dos casos, para criar tabelas calculadas e colunas calculadas. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês um exemplo bem comum de criação de tabela calculada, que é a tabela calendário, que é uma tabela muito importante na grande maioria dos projetos, aí, principalmente quando a gente faz análise ao longo do tempo. Então hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar a tabela calendário aqui no Power BI utilizando a linguagem DAX, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à aula, mas desde já peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, beleza? Agora, vamos à aula. Galera, para criar aqui a tabela calendário utilizando as funções DAX, eu vou vir aqui na parte onde eu tenho o modo de exibição de tabelas, só para a gente poder enxergar justamente quando a gente criar a tabela calendário, tá? Então aqui a gente tem aquelas nossas duas tabelas que a gente está usando, que é AD Produtos e AF Vendas, tá? E aqui, para criar uma nova tabela, a gente vai vir aqui em Ferramentas da tabela e eu vou clicar aqui em Nova Tabela, tá? Então, vou clicar aqui em Nova Tabela para criar a tabela calculada. Pessoal, existem várias formas de a gente criar a tabela calendário. A gente pode utilizando lá o Power Query, a gente pode também trazer um modelo de fora, um modelo externo, e também pode utilizando as funções DAX, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então eu vou dar o nome dessa tabela de calendário. Mais uma vez, por que eu estou colocando o D na frente? Que é o D de dimensão. Ela é uma tabela dimensão. Galera, a gente tem outros vídeos aqui no canal que a gente explica a importância da tabela calendário, para que ela serve e tudo mais de forma mais profunda. Aqui eu quero mostrar só como criar utilizando a linguagem DAX, beleza? Mas só para vocês entenderem, a tabela calendário é uma tabela que tem intervalos de datas que não se repetem, por isso que ela é uma tabela dimensão. E como eu falei, ela é muito utilizada para fazer análise ao longo do tempo. Tá? Então ela é uma tabela muito importante para fazer esse tipo de comparação de um ano para o outro, mês para o outro e por aí vai, tá? Eu falo de maneira mais profunda em outros vídeos aqui no canal. Então, para criar a tabela calendário, a gente tem duas funções que me retornam esse intervalo de datas, que é a função calendar e a função calendar auto. Eu vou mostrar a diferença de cada uma delas, tá? Primeiro, vou utilizar aqui a função calendar, tá? O que a função calendar me pede? Ela me pede o start date, ou seja, aonde que vai iniciar a tua tabela calendário, e a end date, que é quando que vai finalizar o seu intervalo de datas, tá? Aqui, se eu não me engano, eu tenho movimentação do ano de 2017 ao ano de 2019. Tá? Então, aqui o start date, eu vou acionar uma função chamada date, tá? Onde eu vou colocar aqui, primeiro ele me pede o ano, que no caso seria 2017, vírgula, o mês, que no caso seria o mês de janeiro, quero começar no início do ano, e o dia eu também quero começar no início do ano também, que é o primeiro dia do ano, beleza? Então essa é a nossa start date. E agora eu vou colocar aqui a vírgula e vou colocar a end date, que mais uma vez eu vou acionar aqui a função date, e eu vou colocar aqui agora 2019, vírgula, o mês vai ser o 12 e o dia vai ser 31, tá? E eu fecho a função date aqui. Agora eu fecho a função calendar aqui. Quando eu dou um Enter, o que ele vai me retornar? Justamente esse intervalo de datas, que eu já vou colocar aqui no formato legal. Vou colocar aqui data. E aqui eu vou colocar short date. Tá? Então aqui ele tá trazendo datas distintas. 1 do 1 de 2017, 2 do 1 de 2017. Nenhuma dessas datas se repetem. Diferente aqui da nossa tabela, por exemplo, F Vendas. Eu posso ter várias movimentações no mesmo dia, como eu tenho aqui, 12 de 1 de 2017, 13 de 1 e por aí vai, tá? Então, criamos aqui a nossa tabela calendário, onde ela me traz o intervalo de datas distintas. Beleza, Diego, mas aqui eu coloquei de forma estática, né? E se for incluído um novo ano, por exemplo, uma nova movimentação, como fazer? Aqui, pessoal, do jeito que está montada a calendário, não tem jeito. Eu vou ter que alterar na munheca. Se eu inserir o ano de 2020, eu vou ter que mudar aqui para 2020 e por aí vai. Então, é uma tabela bem estática. Tem como deixar ela um pouco mais dinâmica? Tem. Ao invés de utilizar aqui a função date, eu poderia fazer assim. Colocar aqui min no start date, colocar min e colocar date, a primeira data lá a data de emissão. Tá?
Ou seja, o que ele vai fazer? No Start Date, ele vai pegar a menor data que ele tem lá na data de emissão, na coluna de vendas, F vendas, data de emissão. E aqui no fim, ao invés do min, eu coloco max. Max. Tá? Max. E vai ser a mesma coisa, ó. F vendas, data de emissão. Beleza? Aí quando eu dou um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, ó, a primeira data que tem movimentação, ó, 12/1/2017. Se a gente for lá na nossa F vendas, ó, 12/1/2017, a nossa primeira venda que a gente teve de fato, né? E ele vai trazer como a última data para finalizar a decalendário, a última data que eu tenho movimentação. Então, se a gente descer lá, ó, a última data é dia 13/3/2019. Então, ó, se a gente for lá na nossa tabela F vendas, lá no final, ó, a última data que a gente tem é justamente 13/3/2019. Só que assim, pessoal, não é muito legal, porque normalmente quando a gente está analisando um ano, a gente quer analisar o ano todo, mesmo que não tenha movimentação. Por exemplo, como a gente tem aqui o ano de 2019, eu quero entender a minha movimentação e entender que eu não tive movimento naqueles meses do ano ainda, tá? Importado. Então é importante eu ter essas datas, mesmo que eu ainda não tenha na minha movimentação, tá? Então aqui ficou um pouquinho mais dinâmico, mas talvez não seja o melhor modelo, tá? Então, ó, a gente pode também, ao invés de utilizar a função calendar, a gente pode usar também a função calendar auto. O que a função calendar auto faz? Ela traz de forma automática, por exemplo, ela enxergou que a primeira data de movimentação é 12/1/2017. Então ela sabe que o primeiro ano que eu tenho movimentação é 2017. Então ela vai trazer de forma automática o primeiro dia do primeiro mês desse ano aqui, que é 2017. E ela vai enxergar lá onde eu tive a última movimentação, 13/3/2019. Então ela sabe, a função calendar auto, ela vai interpretar que o meu último ano de movimentação é 2019. Então ela vai trazer de forma automática o último dia do último mês daquele ano de 2019, beleza? Então, ó, vou fechar aqui, ó. A calendar auto é bem simples, tá, galera? Abre e fecha ela, vou dar um Enter, e aí, ó, justamente, ele fez isso que a gente fez lá no início, né? De forma automática. Então, ele pegou aqui, ó, 1/1/2017 e colocou 31/12/2019. E aí, pessoal, se a gente insere na nossa movimentação o ano de 2020, o ano de 2021, ele automaticamente recalcula e traz pra gente o último dia do último mês daquele ano que a gente tem colocado, que a gente tem em movimentação. Beleza? Então é assim que a gente constrói uma tabela calendário utilizando a linguagem DAX. Agora, para complementar, além da criação da tabela, eu vou criar também algumas colunas calculadas, bem bacana também, tá? Então eu vou vir aqui, ó, clicando na tabela, eu tenho aqui, ó, ferramentas de coluna, vou vir aqui, ó, em nova coluna. Eu vou criar aqui a minha primeira coluna, que vai ser, por exemplo, ó, o ano. Tá? Que vai ser igual a year, chama aqui a função year, que é justamente que me retorna o ano. E a única coisa que a função year me pede é uma data, que vai ser justamente a date da decalendário, né? Então, ó, fechei, fecho a função year, e ele cria agora aqui uma coluna extraindo o ano dessa data aqui. Ah, Diego, eu quero criar um mês. Então, vamos lá, ó, nova coluna. Vou colocar aqui, ó, mês. Que vai ser igual, ó, a month. De quem? Da date da decalendário. Fecho aqui a função month. Ele traz aqui em formato de número. Ô, Diego, não gostei, eu quero o mês em texto, tá? Então, ó, como é que a gente faria aqui, ó? Nova coluna. E aqui eu vou colocar o mês texto. E vai ser igual à função format, que é muito parecido com a função texto que tem lá no Excel, tá? Então, o valor vai ser justamente a decalendário date. Sempre a coluna de data como referência. E agora eu vou colocar como que eu quero formatar. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, fechar, fecho aqui, ó, e dou um Enter, ele me retorna o mês por extenso aqui, tá? Agora, se eu quero se eu quiser o mês abreviado, por exemplo, eu vou vir aqui em nova coluna e vou colocar aqui, ó, mês abreve.
e vai ser igual a format. E aqui o valor vai ser a date, né? De calendário date, vírgula. E a formatação eu vou colocar só 3 M's. Fecha a função format. Ele vai trazer... Opa, deixa eu colocar aqui o acento direito. Ele vai trazer aqui pra gente o mês abreviado. E por aí vai, pessoal. Se eu quiser trazer o mês e ano, é só eu colocar aqui, ó, o MMM barra YY, por exemplo, que é ano em inglês, tá? Que é o Y, year. Então, e por aí vai, a gente consegue ir criando colunas calculadas também, utilizando na nossa tabela calendário. A gente pode brincar aqui e fazer várias colunas que sejam interessantes aí para o nosso modelo, para o nosso projeto. Beleza, galera? Então, é desse jeito que a gente consegue criar uma tabela calculada, que é um modelo bem comum, que é a tabela calendário, utilizando a linguagem DAX. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.